Olá, moçada! Vamos aqui dar para mais um vídeo e aqui a gente vai tratar ainda sobre tabela periódica e agora vamos falar sobre os metais, ametais, semimetais, gases nobres e o hidrogênio. Tá? Sendo que o hidrogênio, gente, ele é um elemento estudado à parte, né? Ele não faz parte de nenhum desses grupos da tabela periódica. A gente fala que o hidrogênio é um elemento sui generis, né? Tem suas próprias características, é um elemento atípico. Tá? Os gases nobres compõem um grupo da tabela periódica, é o grupo 18, é o grupo 8A, né? São a família dos gases nobres que a gente já falou. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre os metais, ametais e os semimetais, tá bom? Sendo que metais nós conhecemos bastante, nós conhecemos vários metais, né? Nós conhecemos o ferro, o ouro, a prata, o cobre, o zinco, tá? Que são metais aí que nós vivenciamos, né? Nós utilizamos aí cotidianamente. Tá? Inclusive, através das propriedades desses metais que nós conhecemos, nós podemos entender melhor as propriedades dos metais. Tá? Eu vou dizer para vocês aqui que os metais conduzem eletricidade. Ora, nós conhecemos os fios elétricos que a gente usa em casa, nas nossas instalações. Né? São fios metálicos, normalmente fios de cobre, em alguns casos fios de alumínio. Tá? Nós sabemos que a gente não pode encostar alguma peça metálica num ambiente, em algum objeto eletrizado, porque a gente vai levar um choque. Os metais conduzem bem a eletricidade, nós sabemos muito bem disso. Tá? Nós sabemos também que os metais conduzem muito bem calor. Né? Tanto que a gente usa panela de alumínio, panela de ferro, panela de aço. O aço é uma liga, né, à base de ferro. Nós sabemos que se a gente deixar uma colher dentro de uma panela quente, rapidamente essa colher vai ficar muito quente. Conduz bem o calor, né? Se a gente colocar ela dentro de um freezer, essa colher vai ficar gelada, ela conduz bem esse calor, tanto ganhando ou perdendo calor, tá? Então os metais são bons condutores de calor, são bons condutores de eletricidade, os metais são dúcteis e maleáveis. Ductibilidade é a propriedade através da qual o metal pode se transformar em fios, nós conhecemos vários fios metálicos. E maleabilidade, os metais podem se transformar em lâminas. Então, dúctil, fio. Maleável, lâmina. E vocês conhecem vários fios e lâminas metálicas, né, gente? Acabei de falar aqui dos fios elétricos, algumas joias são fiozinhos de ouro, de prata, entrelaçadinhos ali, né? Os arames são fios de aço, de alguns tipos de aço, tá? Lâminas, a gente conhece várias chapas metálicas, chapas de alumínio, chapas de aço, chapas de zinco, tá? Então, os metais são dúcteis e maleáveis. Alguns são muito maleáveis, outros nem tanto. No caso do ouro, por exemplo, é um metal extremamente maleável. Gente. Com 1 grama de ouro dá para fazer uma lâmina de aproximadamente meio metro quadrado. É como se a gente pegasse 1 grama de ouro, né, e transformasse em lâmina e desse para fazer uma lâmina de 50 centímetros por 50 centímetros. É uma lâmina praticamente transparente. Né? Com 1 grama de ouro também dá para fazer um fio que vai ter extensão aí de quilômetros. Quer dizer, um só graminha de ouro dá para fazer fio, quer dizer, esse fio vai ficar muito fininho, ele é extremamente dúctil, assim como também é bastante maleável, tá? Os metais têm brilho metálico, nós conhecemos bem que o metal está bem polido, ele brilha bastante, né? Os metais têm uma coloração, eu gosto de dizer, os metais têm uma coloração meio acinzentada, em algum tom de cinza aí, desde um cinza mais escuro, como é o caso do chumbo, até um cinza mais clarinho ali que é a prata, né? A gente chama de prateado, quase branco, como o caso do sódio metálico, mas é meio que cinzento ali, né? Então os metais têm essa coloração acinzentada. Esse aqui é alumínio, né? Nós conhecemos muito bem o alumínio. A cor do alumínio aí é meio que um cinza aí mais clarinho também, tá? Então os metais têm essa coloração acinzentada, exceto dois. Né? O ouro, que é amarelo, nós conhecemos bem o ouro, tá? E o cobre, que é um metal avermelhado, né? Um metal vermelho, nós também conhecemos muitos objetos de cobre por aí, tá bom? Então, os metais também são todos sólidos quando puros em condições ambientes, exceto o mercúrio. O mercúrio é o único metal que é encontrado líquido em condições ambientes, tá? Quando eu falo em condições ambientes, estou falando de 25 graus Celsius e 1 atm. Tá? Nós temos ali, por exemplo, o galho, que tem um ponto de fusão muito baixo, mas é próximo de 30. Né? O césio também tem um ponto de fusão menor do que a temperatura do nosso corpo. Né? Que a gente pegar nesse metal, ele já vai derreter. Mas quando a gente fala em condições ambientes, a gente está falando a 25 graus Celsius. Tá? Então, a 25 graus Celsius, todos os metais, e 1 atm, né? Todos os metais são sólidos, exceto o mercúrio. O ponto de fusão do mercúrio é menos 38 graus Celsius, é lá embaixo mesmo. Tá bom? Então, os metais são bons condutores de calor, são bons condutores de eletricidade, são dúcteis, são maleáveis, apresentam brilho metálico, são sólidos, exceto
o mercúrio, né? São propriedades dos metais. Dos não metais, né, dos ametais, seriam propriedades contrárias, tá? E dos semimetais seriam propriedades aí intermediárias entre os dois. É basicamente isso, tá, gente? E como que a gente conseguiria localizar esses elementos na tabela periódica? É claro, a gente tinha uma tabela, quanto mais colorida, melhor, e cada coloração dessa tem um objetivo ali, né? Dar uma informação. Mas a gente ainda depara às vezes com uma tabela que ela não tem essa coloração, né? Não tem essas cores diferentes. Não dá para identificar quem é metal, quem é semimetal, por exemplo, por essas cores. Ou às vezes eu me deparo com questões de provas por aí que eu não tenho a tabela para eu olhar. E aí? Como identificar, tá? Então eu vou mostrar isso aqui para vocês muito rapidamente, de maneira muito simples, tá? Só aproveito aqui a oportunidade para pedir que quem não se inscreveu ainda no canal, que se inscreva, né, gente? É importante. Quanto mais inscritos, melhor, porque aí o próprio YouTube se encarrega de divulgar, né, o canal e levar essas aulas gratuitas de química para mais pessoas, né? Porque isso é importante. O objetivo é exatamente atingir o máximo de estudantes e professores aí do ensino médio, em especial no momento em que vivemos, que muitos estão com aulas remotas, outros em sistema semipresencial, né, sistema híbrido, outros só remotos, alguns até sem aulas, tá bom? Então vamos lá. Eu botei aqui um pedacinho da tabela periódica, tá? Mas aqui, para cumprir aqui o objetivo que eu quero, se vocês organizarem os elementos das famílias 3A, que é o grupo 13, 4A, que é o grupo 14, 5A, que é o grupo 15, e 6A, que é o grupo 16, já seria o suficiente. Mas eu botei aqui também a família 7A, a 8A, botei aqui um A e 2A logo para aproveitar aqui a oportunidade. Tudo bem? Gente, eu aconselho separar os 7 semimetais. Tá? Os semimetais são o boro e mais 6. Só são 7. E dá uma escadinha certinha aqui a partir do boro. Ó, boro, aí aqui que se contorna o silício, o arsênio, vai até aqui no telúrio. E aí quem são eles? O boro, aí tem 2 aqui da família 4A, o silício e o germânio, 2 da família 5A, o arsênio e o antimônio, e 2 da família 6A, o selênio, o telúrio e o polônio. Então, 2, 2, 2, 6, né? Mais o boro, 7. Então é o boro, mais 2, 2, 2. São esses 7. Tá? Esses são os semimetais. Todos que estão aqui para o lado esquerdo são metais. E não só esses que estão aparecendo aqui. Mas também todos os elementos de transição, e aí eu estou falando de transição externa e transição interna, né? Falamos sobre eles no vídeo anterior. Todos são metais, tanto que muita gente fala de metais de transição, tá certo? Tá? Além disso, temos os metais alcalinos e os metais alcalino-terrosos, família 1A e família 2A, tá bom? São metais, tanto que a gente fala metais alcalinos, metais alcalino-terrosos, tá? Agora, vale um parêntese aqui, gente, para o hidrogênio. O hidrogênio não é metal, também não é muito menos metal alcalino. Não tem nada a ver as propriedades do hidrogênio com as propriedades dos metais alcalinos. Tá? Em algumas tabelas ele é colocado aqui na família 1A somente por conta da distribuição eletrônica dele ser 1s1. Tá bom? Então nós temos o hidrogênio, nós temos os gases nobres, esses dois são bem à parte. Separem os 7 semimetais. Quem está para o lado esquerdo, metal. Quem está para o lado direito, a metal. Tá? Então esses elementos que eu marquei aqui com um pincelzinho azul, ó, que estão aqui à direita, né, e não são aqui os gases nobres, à direita dos semimetais, são os ametais ou não metais. E aqui a família 8A, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e o arganaciônio, né, são os chamados gases nobres. Tá? Então, metais, ametais, semimetais, gases nobres e o hidrogênio. Dá pra gente separar assim, e por enquanto vai ficar, né, por aqui falando disso. Mas em outros momentos a gente fala de propriedades de alguns elementos, inclusive dos metais. Tá? E alguns autores já não dividem mais, já não usam mais o termo semimetal, é só metal e ametal. Se vocês forem levar isso em consideração, o boro, ele entra ali para o grupo dos ametais, e aí a gente sai dividindo aqui exatamente no meio, ó, do silício e o germânio, o silício ametal, o germânio metal. E assim vai, de arsênio e antimônio dividido no meio a mesma coisa, vai um para cada. Tá? E a gente teria aí essa divisão, certo? E aí essa linha preta aqui se dividiria para a esquerda metais, para a direita ametais, destacando aí o hidrogênio e os gases nobres que têm suas propriedades estudadas à parte. Tudo bem, gente? Então, muito obrigado, grande abraço e até a próxima.